Eu, Elisângela. E eu sou a Raquel. E juntas somos As Minas de Minas. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de hoje. E hoje tá incrível, não é mesmo, Raquel? Elisângela, fala pra gente, vamos apresentar esse canal, porque tem gente que tá chegando aqui agora e não entende, não sabe do que se trata As Minas de Minas. É verdade, Raquel. Acha que é sobre o que? Pão de queijo e queijo com goiabada? Não é, né? Não é. Pode até ser também, né? Mas não é o nosso foco. Não. Bem, esse podcast é um podcast que nós já temos várias edições, só vocês entrarem no canal do YouTube. No Instagram a gente também comunica todas as entrevistas maravilhosas que nós estamos realizando. E este podcast nós estamos trazendo assunto muito bacana, assuntos de autoconhecimento, como medicina natural, medicina da terra, terapias, né, integrativas, terapias holísticas. Isso, espiritualidade, né, gente? Porque tá tudo integrado. Eu acho que esse é o ponto, assim, que a gente quer trazer para vocês é isso. São as pontas soltas, né, que eu acho que a gente tá tentando conectar e fazer disso, né, conectar a espiritualidade com medicina, com ciência, com consciência, com o inconsciente e fazer tudo uma coisa bem bonita para nossa elevação, né, consciencial, espiritual. Isso. Elisângela, fala pra gente, Elisângela, quem é a nossa convidada de hoje? Eu tive uma conversa com ela um pouquinho aqui antes dela chegar, assim que ela chegou, e eu achei muito interessante quando você trouxe, né, essa entrevistada, quando você trouxe o assunto, eu falei, nossa, que legal, como a gente pode aprender cada vez mais com essas maravilhas que chegam até Sim. aqui, né? E assim, é um assunto incrível. Podemos chamá-la? Sim. Olha, antes, gente, olha aqui, a nossa convidada chama Beatriz Lessa e o currículo dela é gigantesco. Acho que eu ficaria aqui até amanhã falando. Mas hoje ela vai vir para falar com a gente, né, sobre a Santa Hildegarda, né? A Santa Hildegarda foi canonizada pela Igreja Católica. Pelos benefícios, né, que ela prestou à igreja, as curas, né, que ela realizou durante a sua vida. E o fato mais interessante para mim dessa santa é que ela deixou um legado também sobre medicina, né? Só que ela não era médica, só que ela recebia inspirações, né? Ela recebia inspirações espirituais, né? Provavelmente do Espírito Santo, né? Enfim, ela era inspirada por Deus, né? Para cura, né? Então, ela tem toda uma medicina de alimentação, né? Trofoterapia, ela trabalha pedras, né? A cura através de pedras. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com o nosso canal, né? E é legal trazer esses assuntos porque sai da sombra, né? Eu acho que tem muita coisa interessante que está na sombra e que eu acho que tá precisando vir para a luz. Isso mesmo. Então, nada mais, nada menos, a gente convida a entrada agora de Beatriz Lessa. Bora, Bia! Que bom, seja bem-vinda. Sente-se. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast das Minas de Minas. Isso, exatamente. Que bom, gente, é um prazer, muito honrada pelo convite. Ter vindo, né, ter aceitado o convite. E Bia, fale então, Beatriz, né? Beatriz Lessa. Fale um pouquinho, resume pra gente um pouquinho sobre você, né, para as pessoas te conhecerem, né? Parece que até estudando constelação também, você parece que acho que você comentou um dia, né? Sim, também. sim. Assim, olha, o pessoal aqui é terapeutizado, o pessoal aqui é alto nível, tá, gente? Olha, Beatriz. Que maravilha. Fale Estamos em então. casa. Bom, primeiramente, dizer que eu sou natural do Rio de Janeiro. Pelo sotaque, vai dar para perceber que a gente nunca perde, né? Apesar de não morar lá já faz tempo. Mas me considero uma mina de Minas.
Campinas, porque eu sou filha de mineira. Minha mãe era mineira e de Cataguases, e já estou morando aqui em Poços, vai fazer 6 anos. Então, assim, já me considero cidadã poços-caldense. Legal. E sou casada, tenho 2 filhos, a Bárbara, que já é mãe, sou avó da Marina, e sou mãe do Tiago, que mora aqui em Poços. Minha formação acadêmica é na área de saúde, fiz instrumentação cirúrgica, enfermagem, odontologia, e trabalhei 30 anos como militar no quadro de saúde da aeronáutica. Além disso, fiz formação em medicina tradicional chinesa, em Feng Shui e vários assuntos correlacionados à saúde e à mente humana, que sempre me interessou também, né? E há algum tempo, venho estudando sobre Santa Hildegarda, resolvi retomar os meus estudos, né, nessa área da saúde, né, de terapias complementares, né, terapias alternativas, e dentro desses estudos me apareceu a Santa Hildegarda. E daí que você... comecei a me interessar, e eu penso assim, todas as pessoas que, para quem ela se mostra, acontece alguma coisa assim, interessante relacionada a isso. Já vi isso acontecer com várias pessoas e comigo não foi diferente, né? Conte-nos. Bia, só para poder entender, você falou que antes dela se manifestar, por exemplo, alguém chega e fala dela, e aí alguma coisa acontece? Ou você lê um artigo, ou aparece um livro na sua frente, ou alguém comenta. Começa a vir, né? Isso, parece que ela se manifesta. É uma sincronicidade, né? Exatamente. A sincronicidade que não é um acaso, né? Então, energeticamente atrai, né, esse tipo de conhecimento. Eu penso assim, tudo é energia e está tudo conectado, né? Então, quando você se conecta com esse tipo de energia, né? Então, acho que as coisas vêm, né? E algo interessante, né, que aconteceu foi que eu comecei a sonhar. Eu tive sonhos que ela aparecia, não ela, né? Sim. Interpretei como se fosse essa energia dela, realmente transmitindo essa parte de cura, né? E ela trabalha, né? O trabalho dela foi todo em cima do corpo, mente e espírito. Ela nunca fazia essa separação. Na medicina dela, ela nunca desconecta uma coisa da outra, né? Então, por exemplo, eu conheci a Santa Hildegarda através da doutora Priscila Antunes, que eu seguia no Instagram. Ela fala muito sobre a Ayurveda, sobre a medicina de Santa Hildegarda, né? E me tornei aluna, né, do curso dela. E como que a santa se manifestou para ela? Foi através de uma pessoa que comentou, né, da santa com ela. Ela já trabalhava com pedras, né, por conta do Ayurveda, mas não conhecia a Santa Hildegarda. E essa pessoa comentou com ela e ela se conectou, né, com a santa, começou a pesquisar. Na época não tinha nenhum livro em português. Ela entrou no Google, foi pesquisar e pediu sinais, né, se era isso mesmo, se ela estava no caminho certo de fazer esse tipo de estudo, né? E começou a aparecer borboletas para ela. Então, a doutora Pri foi quem, assim, divulgou, assim, demais a Santa Hildegarda no Brasil. E ela conta essa história da borboleta, mas foi algo que aconteceu com ela. Então, começou a aparecer, assim, borboletas em lugares, assim, bem inusitados.
E a história dela é incrível. Depois vocês entram no Instagram dela, doutora Pri Antunes, vocês vão ficar maravilhadas. Legal. Então, assim, muita gente fala, você começou a ver borboleta, é da Santa Hildegarda, mas isso foi uma coisa que aconteceu com a doutora Pri. Então, não necessariamente pessoal, né? vai acontecer com outras pessoas. Então, uma coisa que aconteceu comigo, interessante, foi que comecei a estudar sobre ela, né? E em março do ano passado, estava numa reunião do clube de leitura da Lascaux, né? Que eu faço parte, e naquele mês deixaram livre para a gente apresentar o livro que estava lendo no momento. E eu estava fazendo a leitura desse livro aqui, que é a Medicina de Santa Hildegarda. Acho que foi um dos primeiros livros traduzidos, né? Um dos primeiros traduzidos para o português. E eu comecei a falar sobre o livro de Medicina de Santa Hildegarda. Aí eu via que a Estela, a dona da Lascaux, ela regalou o olho assim, ela fez uma expressão assim, tipo, não acredito, né? Aí mais uma amiga e mais outra, eu falei, então acho que elas conhecem, né? Resultado, a Estela já tinha tido uma experiência de uma cliente que apareceu lá e falou das pedras. Tá. Porque os chocolates da Lascaux são inspirados nas pedras e na energia das pedras, que é o que a Santa Hildegarda trabalha, né? E era uma senhora de descendência alemã que mora, né, no sul, e começou a falar de Santa Hildegarda para ela. Mas a Estela não tinha, assim, ido muito atrás, né, não tinha muito conhecimento ainda sobre Santa Hildegarda. Quando eu comecei a falar, ela ficou assim, né? Uau, foi uma sintonia, assim. E a outra pessoa também foi a Joelma Pimenta, que ela tem um site, né, da Fábula do Olfato, que é naturopata e naturóloga. E também conhecia a Santa Hildegarda. Então, assim, foi uma sintonia assim, que aconteceu de maneira bem assim, inesperada também entre nós. E nós formamos um grupo de estudo. Então, assim, a Estela sabe tudo sobre pedras, a energia das pedras. A Joelma sabe tudo sobre plantas também. Eu também na área da medicina. Então, juntamos assim, os nossos conhecimentos para a gente, né, trocar ideias e levar esse estudo adiante, né? Porque é maravilhoso. É um estudo assim, bem profundo. A medicina dela, como eu falei no início, ela está bem conectada com a Ayurveda, tem muita coisa em comum, e com a medicina tradicional chinesa, que é onde eu fiz a minha formação também, né? Então, assim, foi uma surpresa muito grande quando eu comecei a estudar e eu vi essa ligação. Falei, gente, não acredito. Então, assim, só para esclarecer, às vezes, para quem está assistindo, e para a gente também, que eu sei pinceladas, né? A medicina chinesa eu já entendo um pouco melhor, e também, na verdade, a medicina chinesa vem de uma filosofia, né, do taoísmo, né? E aí a relação do corpo, saúde, com a terra, com o todo, né? Tanto que tem a questão dos 5 elementos, terra, fogo, metal, tal. Eles estão relacionados aos órgãos e tal. É basicamente isso. A medicina chinesa. E o equilíbrio também, que envolve também Yang, né? Então, o equilíbrio, né? São opostos complementares que se integram e se conectam, esse equilíbrio, né? E aí a Ayurveda eu já também trabalha com os 4 elementos, né? Como a medicina de Santa Hildegarda, e a medicina islâmica também, né? E eu creio que a medicina judaica também. Também, olha, está tudo conectado.
A Santa Hildegarda, ela fala sobre os 4 elementos, né? Terra, água, fogo, ar, e fala sobre os humores, né? Que a medicina ayurvédica fala bastante também, a parte de umidade, né? Se o corpo está muito úmido, se tem muita umidade, se está mais seco, relacionado às estações do ano também. Então, assim, tem muita coisa em comum, inclusive várias ervas, né? E tratamentos que a Santa Hildegarda utilizava, que também são utilizadas em outras medicinas ancestrais. Muito legal. Bia, conta um pouco para nós, né? Igual eu que sou bem leiga nesse assunto, né? Que não... acho que pode ser que eu já escutei falar dessa santa, mas não é uma das santas que estavam, assim, que eu, quando era católica, sabia. Isso. Me conta um pouquinho onde ela nasceu, um pouco da história dela para nós. Sim, sim. Gente, eu fico muito empolgada quando eu falo sobre Santa Hildegarda. Então, se deixar, eu fico 3 dias aqui falando. Bom, a Santa Hildegarda, ela foi uma monja beneditina do século XII. Ela nasceu na Alemanha e foi a 10ª filha de uma família nobre. A origem dela é da nobreza, né? Lá da Alemanha. E ela nasceu no ano 1098. Meu Deus. Tem mais de 900 anos que ela nasceu. Que interessante. E é incrível, né? Como que os ensinamentos dela são atuais, né? Até hoje. Então, ela, aos 3 anos de idade, ela começou a ter as visões. Então, assim, ela apontava para uma vaca, e a vaca prenha, né? E ela dizia, tem um bezerro ali dentro, assim, com pintinhas pretas, ou é marronzinho, não sei o quê. Então, você achava que era brincadeira, e quando nascia, estava do jeitinho que ela tinha descrito. Então, ela via a energia dos animais, das plantas, das pedras. E, então, desde criança, foi um dom que ela recebeu. E as pessoas, naturalmente, em volta, achavam, né, aquilo muito curioso e um dom mesmo de Deus. E o que aconteceu? Naquela época, se costumava a entregar um dos filhos, né, as famílias entregavam um dos filhos para a igreja. E ela, como era a 10ª filha, aos 8 anos, ela foi levada para um mosteiro, né, lá na Alemanha, e ela ficou sob os cuidados da Madre Superiora, a Juta, que também era de família nobre, e lá ela ficou enclausurada. Era um mosteiro beneditino, então tinha parte dos homens, e, digamos assim, anexo tinha a parte das freiras enclausuradas. Então foi ali que ela viveu. E começou a estudar, né? Estudou latim, sempre sob a tutela da Juta. E aos 16 anos ela se tornou freira oficialmente, que era a idade mínima para se tornar freira, era 16 anos. E lá ela continuou, né, os estudos dela, sempre se interessou por plantas, né? No mosteiro já tinha algumas plantas que as freiras já utilizavam, né? Então ela sempre se interessou, tinha as visões, mas sempre ficou assim, em segredo, né? Praticamente, ela não revelava porque ela tinha medo de ser considerada assim, herege, né? Digamos assim. E, enfim, e por fim a Juta faleceu e ela foi eleita pelas companheiras como a sucessora, né, a Madre Superiora daquele convento ali, né? Aos 40 e poucos anos ela recebeu assim uma luz, né, uma inspiração maior, que era para ela começar a escrever as visões que ela tinha. Detalhe, né, tem muitas coisas interessantes sobre ela. Ela não ficava em transe, né?
ela recebia as inspirações acordada durante o dia ou durante a noite e ela ficava sempre consciente, né? Como ela tinha um pouco de dificuldade de escrever em latim, ela fez amizade, né? Foi designado um monge para escrever as visões dela e fazer os desenhos também, né? Então tem várias iluminuras, né, que a gente chama, que são desenhos que foram feitos na época. Tem tudo isso na Alemanha, tem uma abadia, né, lá, que tem todas as visões dela, né? Olha, pessoal, que legal. Lembrando que são do século XII, né? Muito legal. Que interessante. Então, na verdade, esse monge que transcrevia Ele o desenho e todas as As inspirações, isso. tudo que vinha. Isso, exatamente. E sempre relacionadas, assim, à energia, né? A energia vital, ela chamava, inclusive, de viríditas, que é em latim, né? A tradução literal é verde, né? Verde, verdura, mas que é a energia que existe na natureza, né? Nas plantas, nos animais, na terra, nos minerais, né? E ela deu o nome de viríditas. Eu entendo, na minha opinião, eu interpreto como sendo a energia ki, né? Ou chi, né? Energia vital. A energia vital. Então ela via essa energia e ela transcrevia, ela tinha as visões e ela, né? O monge, né? Ele ia transcrevendo as visões dela. E tá, em relação a... Ela começou a atender, como é que foi? Você falou que ela, né, já promoveu curas e tal. E aí ela promove curas a partir desse momento que ela começa, então, realmente a assumir, né, também que tinha essas inspirações divinas. Esse dom. E aí, a partir disso, ela começa, então, a trabalhar em cima, assim, de ajudar a curar as pessoas, ou não? As pessoas começaram aí, primeiramente, assim, ela foi autorizada, né? Primeiro, a que escrevesse as visões dela, né? Então, aí ela foi autorizada a começar a divulgar, vamos dizer assim, os dons dela. Vamos dizer que com 40 anos é que ela pôde assumir Exatamente. que ela tinha essas visões, esses dons. Exatamente. Imagina, 40 anos. 43 anos. Então, assim, as pessoas iam lá, procuravam, porque não tinha hospitais, né? Assim, então, as pessoas procuravam mosteiros, aí iam picada de cobra, e aparecia de tudo. Tem um filme, tem várias coisas, curiosidades, né? Uma delas que eu trouxe para vocês é que tem um filme sobre a vida dela no YouTube, se chama Vision. Visões da vida de Santo Degas. Se colocar Vision, Já. vocês Aí vão... conta um pouco da história dela. Conta a história dela. Interessante. Tem uma romantizada ali, né, que sempre tem nos filmes, mas conta inclusive isso, ela tratando os pacientes, né? É um filme de 2009, né? Não é um filme novo, mas dá para ter uma boa ideia assim da vida dela, da obra dela, do que ela passou no mosteiro, do sofrimento dela, né? Ela não tinha uma saúde muito boa. Interessante. Ela não, assim, da estrutura dela, né? Era muito frágil. E ela faleceu com 81 anos. Olha. O que para a época era, assim... Muita coisa. Era muita coisa, né? E o que aconteceu? Ela foi autorizada, né? Pelo cardeal Claraval a divulgar o trabalho dela, né?
Então, assim, porque o monge, né, que era o responsável pelo mosteiro, ele foi comunicado dessas visões dela e ele, tipo assim, ele não queria assumir, né, que ali tinha uma vidente, né, e que poderia ser considerada herege, né? Então ele levou o caso para esse bispo, né? E de tudo que estava acontecendo, entrevistou, foi feita uma entrevista lá, tipo um julgamento lá da Hildegarda, e aí ela foi autorizada, né, a se expressar. Será que não aconteceu também alguma coisa com esse monge aí, alguma sincronicidade com ele, assim, que provou que, não, realmente, ela tem o dom, tipo assim, confia. Deve ter acontecido, né? E ela escrevia, né? Olha quanta coisa que essa mulher foi. Ela foi teóloga, visionária, profetisa, médica, né? Considerada médica, pela naturopatia, né? Que ela utilizava, né? Foi filósofa, poetisa, pregadora, foi uma das primeiras mulheres, acho que é a primeira até na história, a sair do convento, né, dos mosteiros para pregar. Foi musicista, compositora e escritora. Ela compôs óperas e peças teatrais, óperas. Escreveu 63 livros, Nossa. inclusive 2 tratados de medicina, que é o Física, eu não trouxe aqui porque são muitos livros, né? E o Causa e Curai, são livros sobre medicina. Então, assim, o conhecimento dela, eu não sei como que ela deu conta de fazer tanta coisa em uma vida só, né? Ainda mais numa época que era bem difícil, né? E numa época que as mulheres não tinham voz, né? Sim. Ela se comunicava com bispos, com reis, com papas. Tem 300 cartas dela documentadas, né? Que ela se correspondia com essas pessoas, né? Então, depois que ela foi autorizada, né? Ela recebeu em 1141, né? Ela recebeu incumbência como profetisa. Então, obediente e dedicada, Santa Hildegarda começou a escrever sua primeira obra teológica, que é o Cívias, esse livro aqui, né, que é bem grosso. Ele é o que aparece no filme. Sim. Ela... Vision, né? Do Vision. Esse foi o primeiro livro dela. Olha que É uma obra... É lindo, né? A capa. É lindo, é lindo. Conheço os caminhos do Senhor, né? Conhece os caminhos do Senhor. Então, é uma obra teológica. Que foi um presente dela para o seu claustro, né? Que era o mosteiro de Disi-Bondenberg. Ele foi publicado, né? Primeiro em latim, depois foi traduzido para o alemão, né? Recentemente, e depois em inglês, né? E recentemente agora em português. É a mais completa documentação da fé cristã em que os segredos de Deus são descritos em palavras, imagens e músicas. Olha que coisa linda. Ela utilizava música para cura também. Interessante. As profecias encontradas aqui nesse livro, né, no Cívias, foram testadas e verificadas pela comissão papal, supervisionada por São Bernardo de Claraval. Né? E o Papa Eugênio III autorizou pessoalmente e leu o Cívias no terceiro sínodo em 1147. Então, de um dia para o outro, Hildegarda se tornou famosa. Né? E assim, é interessante, isso mostra no filme também,
que ela era procurada por reis, por bispos, e ela chamava atenção quando ela via alguma coisa errada, ela falava, sabe? Ela exortava e profetizava também, né? Na vida das pessoas. É interessante porque, assim, eu penso que a igreja, assim, ela é fechada, né? E eles têm muito cuidado, né, em relação a essas questões. Então, assim, para eles reconhecerem, é porque ela realmente, assim, tinha algo diferente. Era uma missão mesmo, né, de vida. E foi um trabalho consistente, né? Tanto que ela passou pelo crivo, né, digamos assim, de várias autoridades, né, eclesiásticas na época, e todos aprovaram, né? O São Bernardo, na época não era santo ainda, né? Ele era bispo de Claraval. Ele falou: nós não podemos calar uma luz tão brilhante, né? Então eles viram, o Papa, né, também viu que as coisas que ela falava, que ela escrevia, estavam totalmente dentro da filosofia cristã, né? Então por isso ela foi autorizada e incentivada a continuar. Que legal. E assim, dentro do que você leu e estuda, você tem como trazer para a gente, assim, exemplos de situações e de cura que ela promoveu em relação, por exemplo, sei lá, alguma doença, algum tipo de problema e que ela teve a visão e se alimente disso, use tal pedra e tal, É interessante essa sua pergunta, né? Porque, assim, nos livros dela, ela menciona várias curas, e interessante que hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo de uma senhora lá de Portugal, né? Um vídeo feito em Portugal pela, acho que é Canção Nova, se não me engano, a filial de Portugal. E essa senhora foi uma das tradutoras de um dos livros de Santa Hildegarda. E como que ela se conectou, né? Foi um padre, deu um livro para ela, acho que em alemão, inclusive, porque ela se especializou, né, na língua alemã. E ela leu o livro assim, por alto, e não deu muita importância. Um belo dia ela estava com problemas gástricos muito sérios e não queria ir para o hospital. Aí ela pegou o livro, falou: deixa eu ver o que o livro da Santa Hildegarda fala sobre isso. Aí procurou lá, problema gastrointestinal, vômitos, estava vomitando, uns 3 dias vomitando. Aí leu que tinha uma planta que ela tinha no quintal dela. E ela falou: para quem já vomitou tanto, se eu tomar e vomitar mais, não vai fazer diferença nenhuma. Foi lá, pegou a plantinha, preparou conforme a santa explicou, tomou, assim, pouquíssimo, meia xícarazinha, né, do chá. Diz que, assim, foi questão de, assim, horas, ela já estava boa. Quando o marido dela chegou em casa, ela já estava corada, já tinha parado de vomitar. E depois sucedeu a mesma coisa com uma filha dela, né? Aplicou de novo o ensinamento, funcionou. Ela falou: bom, então isso aqui funciona de verdade, né? E comigo também, pessoalmente, tem usado algumas ervas que ela prescreve, a galanga, que é uma planta, assim, é uma raiz, né, da família do gengibre. Ela é muito energética, ela é boa para a circulação. Inclusive, me aprofundei nos estudos também da santa por conta de um problema que o meu marido teve, né, de trombose, e também usei bastante com ele, graças a Deus, não teve mais nada. Então, assim, o sistema dela de cura, né, a medicina da Santa Hildegarda, é tão, assim, real que na Alemanha existem clínicas, né, que utilizam a medicina dela. Esse livro aqui foi compilado, né, por um médico, e a medicina de Santa Hildegarda,
um médico e um farmacêutico, que era da indústria farmacêutica da Alemanha, e ele saiu para ser sucessor desse médico, né, no estudo e na aplicação dos ensinamentos. Foi para o natural, né? Que ele saiu da indústria Sim. e Sim. foi para o natural. Exatamente. Então, assim, na Alemanha, essa medicina de Santo Hildegarda, que para nós aqui é novidade, lá é avançadíssima. Interessante. E os livros, assim, que você indica, né, para todos nós, assim, igual você disse, esse outro que é da família, né, do gengibre, né, que eu nunca A galanga. A galanga, eu nunca tinha ouvido falar. Existe essa galamba, por exemplo, aqui no Brasil? E tem algum livro que a gente pode buscar por algum tipo de sintoma, alguma coisa assim? Existe. A galanga, às vezes vende até em feiras, né? Eu comprei pela internet. E ela veio bem durinha, né? Não era fresca. Sim, ela vem seca, né? Seca, e a gente rala e coloca na comida, coloca no chá. Ela tem um aroma tão gostoso, sabe? É uma planta assim, bem diferente. Galanga. É um das recomendações dela, né? Tem três alimentos, né? 3 produtos que a Santa Hildegarda ela diz que são essenciais assim para nós, que é a castanha portuguesa, sabe aquela que a gente come no Natal? Uhum. Só aparece no Natal, né? É verdade. Aquela castanha portuguesa é excelente para o cérebro, para a circulação, para dar energia, serve para muita coisa. A espelta, que é um trigo ancestral. Nossa, eu nunca ouvi. Tinha ouvido falar. E ainda bem que existe até hoje, né? Ele não foi, assim, modificado geneticamente, né? Ele não é transgênico. Então, a gente ainda encontra, aqui no Brasil, a gente encontra pela internet, né? Na Europa. Mas então são lugares bem específicos que tem. Sim. Né? E a galanga, né? Também que eu falei. E o funcho. Funcho aqui no Brasil tem. Exatamente. Ela indica muito funcho para problemas digestivos, para mau hálito. De manhã você mastigar um pouquinho de funcho, né, em jejum. Então, assim, tem muitas coisas práticas assim que dá para a gente utilizar. E questões assim que a gente vê que acontece muito hoje, já que você está falando das plantas, questões emocionais, né, como depressão também, ela também indicava, assim. Sim. O tratamento da Santa Hildegarda, ela abrange a parte física e a parte da alma, né? Sim. Seria o emocional ali, né? E o espiritual. Então, ela fala sobre os vícios e sobre as virtudes. Então, toda doença está ligada a um vício. E para tratar aquela doença, precisa, né, combater o vício e enaltecer as virtudes. Então, ela faz essa correlação, né, sempre, como eu falei no início, né, ela não desmembra o físico do corpo, alma e espírito. Né? Então, é bem interessante isso. As pedras, então ela relaciona, acho que são 25 vícios, se não me engano, para cada tratamento, né? Também tem uma pedra. Que interessante. Né? Para você tratar aquele vício. É muito interessante. A medicina dela, assim, é uma coisa fantástica. E essa questão desses 25 vícios que ela relata e traz, né, um tratamento, estão assim em vários livros, ou tem algum livro específico onde a gente possa comprar e ter acesso a essa sabedoria? Ou eles estão muito assim, tipo aqui tem que ler todos, tipo assim, entendeu? Ou não, na edição tal, no livro tal, né? Tem. Eu recomendo, assim, pela minha experiência, né? Começar por esse livro aqui, que é o Medicina de Santa Hildegarda,
onde eles falam, né, tanto, os dois médicos, né, eles falam, explicando exatamente isso, como que a medicina dela funciona, como surgiu, né, no que é baseado. E nos outros livros, né, logicamente, a gente aprofunda mais. Por exemplo, no Cívias, vai falar sobre a parte teológica do homem, né, da relação do homem com Deus e com a natureza. Tem outros livros também que agora estão traduzidos, que falam mais exatamente sobre as virtudes, né, sobre os vícios e virtudes. Então, assim, é um estudo muito amplo, né? A gente tem que começar a estudar mesmo, tem que ler todos os livros. Tem esse livrinho aqui, que foi feito pela doutora Priscila Antunes, tem à venda na livraria dela. Se vocês entrarem no Instagram dela. Ela tem canal no YouTube, essa doutora Priscila? Eu acho que ela tem também. Eu acho que eu andei vendo ela no YouTube. Eu acho que eu andei vendo ela. Não, tem. Acho que tem, não. Tem muita coisa dela no YouTube. Inclusive, ela fala sobre Santa Hildegarda. Fala sobre as pedras. Eu vi, acho que então. Acho ela que fala muito sobre Santa Hildegarda. Porque ela é médica. Ela é médica, então ela fez nutrição, né, primeiro, depois ela fez medicina. E depois também se especializou em endocrinologia e medicina ayurvédica também. Então, acho que ela mesma. Eu andei vendo ela falando da Santa Hildegarda no YouTube. Foi ela que, assim, divulgou a Santa Hildegarda, como você falou, era uma santa que quase não era conhecida. E esses ensinamentos dela, inclusive da parte médica, né, ficaram, assim, sumidos durante 800 anos. Como é que pode, né? Uma coisa tão boa, como é que pode, né? Uma coisa tão boa sumir. Exatamente, como é que pode? E foi achado um livro dela na biblioteca, não sei se foi na Alemanha, foi na Europa, e aí esse médico pegou esse livro e falou, gente, como que pode uma coisa tão importante estar escondida, né, durante todo esse tempo? E começou a fazer os estudos, começou a descobrir os livros dela, graças a Deus foram preservados, né, tanto que tem 63 livros, as músicas dela, tem músicas dela no Spotify, gravadas, tem no YouTube também, né? Gravação, né? E interpretação das músicas dela. Então, assim, eu acho impressionante como hoje a gente pode escutar uma música que ela compôs, né? Nossa, muito. Há quase 1000 anos atrás. Como você disse, até as músicas ela compunha com intuito terapêutico. Sim, então, ali terapêutico também, em todos os níveis, né? Sim. Corpo, mente, alma, né? E espírito. Muito interessante, né? Algo realmente a estudar, né? Mais, assim, a gente conhecer e tentar aprofundar, né? No que ela deixou no legado dela, né? Posso falar mais uma curiosidade? Ela fala muitas. Ela é conhecida também como a Santa da Cerveja. Mentira. Santa da Cerveja, Santa Hildegarda. Ela foi a pessoa que introduziu o lúpulo na cerveja. Ela indicava para determinados casos vinho e cerveja. Muitas vezes o vinho era até fervido, né? E a cerveja. Por quê? A gente sabe que na época medieval a água geralmente era contaminada, né? Então se usava muito beber cerveja, só que estragava muito rápido. E ela começou a adicionar o lúpulo para conservar a cerveja. Inclusive aqui em Poços tem uma cervejaria que tem o nome dela em uma das cervejas deles. Que legal! E tem lá escrito lá. Posso é Ziel? Ziel. Pode ver lá no cardápio deles. Cerveja Santa Hildegarda. Aí tá escrito lá, Santa que introduziu o lúpulo na cerveja. Ziel, a cervejaria também é cultura. Podemos combinar de ir lá tomar a cerveja da Santa. E será que é uma cerveja diferenciada, que já é abençoada pela Santa? Se não for, a gente abençoa. Quando
você trouxe que ela foi profetisa também, teve algumas profecias que ela chegou a fazer para a humanidade, alguma coisa nesse sentido, ou era mais voltado para as pessoas que ela atendia? Por exemplo, ela profetizou, né, na época a igreja estava passando por turbulências, né? E muitas divisões na igreja, muito envolvida com política, e reis, né, reinados, governantes, enfim. E nesse filme mostra ela profetizando lá para o rei Barba Vermelha. Esqueci o nome dele. É Barba Rosa? Enfim, vocês assistam o filme que vocês vão ver ela fazendo uma profecia lá na vida dele. Várias coisas que ela profetizou já aconteceram, né? Inclusive, ela foi canonizada deixa eu ver a data direitinho aqui para vocês. Ela foi beatificada, né? Ou seja, foi autorizada a veneração pública dela em 1324, ela faleceu em 1179. Em 1324, a veneração pública foi autorizada pelo Papa João XXII. Ela foi canonizada, ou seja, declarada santa, em 1584, pelo Papa Gregório XIII. Em 2012, em canonização equivalente, ela foi declarada doutora da Igreja Católica pelo Papa Bento XVI. E para isso aqui ocorrer, todo o trabalho dela foi assim analisado, né? Foi revisto e declarado realmente de valor assim canônico, né? Então foi o Papa Bento XVI que declarou a Santa Hildegarda doutora da Igreja. Como curiosidade, né? Também só existem 4 santas doutoras da Igreja: a Santa Teresa d'Ávila, a Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, e a 4ª é a Santa Hildegarda de Bingen. Não necessariamente doutora em medicina, tá? Tem 37 doutores, santos doutores da Igreja, né? Só 4 mulheres. Para um santo ser declarado doutor, é analisado todo o conjunto, né, da obra deles, a vida deles, né, dedicação à Igreja, dedicação a Deus, né? E no caso da Santa Hildegarda, foram comprovadas várias curas também. Mas é bom que fique claro, né, que ela, assim, ela não era médica, né? Não era oficialmente médica. Sim, né? Mas ela atuava na cura por inspiração divina. A medicina era um braço, né, do trabalho de vida dela, né? Então, não sei se eu respondi isso. Respondeu, com certeza respondeu. Mas nos livros a gente consegue, de repente, achar, né, essas profecias também. Né? Sim. Algumas, né, que ela escreveu. Sim. E as orientações que ela dá, né, que servem para nós até hoje, né? Todas as orientações. Em relação às pedras, você tem alguma, assim, você chegou a estudar um pouquinho sobre o que ela dizia das pedras, alguns exemplos que você pode citar? Ela descrevia as, digamos assim, propriedades de cada pedra, assim. Então ela pegava as que eram úteis para o propósito, né, da cura, para os tratamentos, né, porque ela via as propriedades, né, ela tinha esse dom de ver, né, as propriedades. Tem um livro dela que é só sobre pedras,
Inclusive eu encomendei, não chegou a tempo, não está traduzido ainda para o português, tá, em espanhol. Mas são, assim, basicamente 35 pedras que ela utiliza. Acho que eu até marquei aqui. São 24, ela descreve aqui. Né? Então, não vou citar todas, né? Mas, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Por exemplo, a ametista, né? Que a maioria de nós, todo mundo, né, conhece, né? É apreciada por suas propriedades calmantes e protetoras, ajudando a aliviar a ansiedade e promover a paz interior. Vamos ver outra aqui. O rubi, ela usava pedras preciosas também, esmeralda, rubi, né? Diamante. Não necessariamente a pedra lapidada, né? Como a gente conhece. Isso. Tanto que eu tenho, né, essas pedras em casa. E a esmeralda, por exemplo, ela ainda é incrustada dentro Que legal. da pedra, né? Da rocha, isso. Então, olha, o rubi. Ela atribuía ao rubi propriedades de fortalecimento e vitalidade, especialmente para o coração e a circulação sanguínea. Então, nesse livrinho aqui da doutora Pri, já tem algumas informações sobre as plantas, as pedras, o tratamento dela. Está bem resumido, né? Mas já dá para ter uma ideia, né? Uma boa ideia. Vamos deixar depois esse livrinho na descrição, né? Isso. Para quem quiser estudar mais, né? E saber. Com certeza. Eu vou querer um para mim, com certeza. Eu estou aqui super curiosa. Adoro. E hoje em dia, por exemplo, existem terapeutas voltados, né, a esses ensinamentos da santa. Como que funciona isso? Se alguém, por exemplo, fala assim, eu gostaria de procurar alguém que trouxesse esses ensinamentos, né, através da terapia, como que funciona isso? Sim, não existe, vamos dizer assim, uma formação formal, né? Sou formado em medicina de Santa Hildegarda, ainda, né? Na Alemanha tem, mas aqui no Brasil nós ainda não temos, né, esse tipo de formação. O que acontece? Temos vários profissionais da área de saúde, né, que estamos estudando a medicina dela, aplicando na vida diária. Então, nós temos médicos, né, como a doutora Priscila Antunes. Ela não atende, assim, consultas, ela só atende quem é da comunidade Saúde Conectada, né? No caso, eu sou da comunidade, sou aluna dela. Quem já está lá dentro, né? Ela atende. Por quê? É preciso que a pessoa tenha todo esse entendimento na hora que ela for fazer uma prescrição, né? Você vai pegar uma ametista, vai colocar na água e vai beber no dia seguinte. Então, a pessoa tem que ter uma preparação, né? Para receber esse tipo de... Tem que estar conectado com esse tipo de medicina, né? Porque senão... Exatamente. E ela está bem voltada ao estudo da Santa Hildegarda, né? Inclusive, ela esteve no congresso, né, sobre a Santa Hildegarda, que teve no ano passado. Ela trouxe até... Mas o congresso foi aqui no Brasil? Não, na Alemanha. Tá. Geralmente é na Alemanha, né? A sede A sede é lá. De tudo da Santa Hildegarda é lá. Tem alguns produtos prontos, né, que eles vendem lá. Aqui no Brasil tem a farmácia Hildegardiana, que também tem alguns produtos, né? Também já vende, inclusive espeltas que eles têm. Então, assim, nós já temos alguma coisa aqui no Brasil, né? Alguns médicos que estão estudando, nutricionistas, terapeutas, e nós estamos aí. Eu estou num grupo também de estudos, né? Temos o nosso aqui, né? E também faço parte de um outro grupo de estudos, da doutora Carol Bauerman. Mas não é daqui de Poços. Não é daqui de Poços, ela é do Sul.
E hoje em dia a gente tem a facilidade de estudar online, né? Exato, é isso. Então, estou fazendo curso lá com ela também sobre Santa Hildegarda. E interessante também que elas se reuniram em 3 profissionais, né? Ela faz a parte de fitoterapia, a outra trabalha com as pedras. Eu achei bem interessante, porque foi, assim, igual aconteceu comigo, a Estela e a Jo, né? Cada uma, assim, especialista numa área, e lá elas têm a especialista em pedras, a Carol, que é especialista em fitoterapia, né? Professora, inclusive estou estudando com ela, fitoterapia, e a outra que trabalha mais, além de fazer as preparações, né? Também a parte mística, né? A parte religiosa, vamos dizer assim, da Santa Hildegarda. Então, eu estou nesse grupo também, estudando. A Bia gosta dos grupos. Eu amo estudar, e eu estou sempre estudando, sempre aprendendo, né? Isso. E eu acho que é para a vida isso, né? Sim, claro. É para o resto Não da pode vida. parar. O bom é que a gente pode estudar até Exatamente. enquanto estiver aqui nesse planeta. A gente está aprendendo. Com certeza. Muito interessante. E você quer fazer, pontuar alguma coisa, deixar alguma coisa, alguma curiosidade a mais sobre a Santa, para a gente poder ir no partindo para finalizar esse bate-papo aqui sobre a Santa. Exatamente. Ela foi considerada, né? É a Santa da Nova Era, né? Porque ela entrou na moda, né? Digamos assim. É a Santa mística. A Santa mística, a Santa da Nova Era. Exatamente por ser tão atual, né? E está conectado também ao Ayurveda, né? A medicina tradicional chinesa, que hoje em dia Está em alta. está em alta, Todo mundo né? procurando outras formas, né? Procurando. E a medicina dela vem, assim, a contribuir exatamente nessa área, que é o que a humanidade está procurando nesse momento. Muito bom. Então, é isso. É a Santa da Nova Era. Muito bem. E ela foi muito à frente do tempo dela. Pra vocês terem uma ideia, ela foi a primeira pessoa a descrever o orgasmo feminino. Olha que interessante. Meu Deus, Então, ela foi uma mulher assim que teve voz, foi ouvida, né? Foi aceita, né? No âmbito da igreja, né? Foi aclamada, né? Foi canonizada e declarada doutora. Então, assim, é um grande exemplo para nós mulheres, né? Sim, exemplo, né, de força, de virtude, De virtudes, de dom, de exatamente. espiritualidade, né? Amorosidade, de tudo de bom. Muito legal que a gente tenha mais exemplos assim de mulheres, né? Sim. A seguir. E eu acho que é isso. É isso. Eu acho que é isso. A gente vai então agora finalizar. Eu vou deixar, gente, na descrição do vídeo o contato da Bia, caso vocês queiram também passar por uma conversa ou terapia. Você também trabalha com PNL, você trabalha, atende, como é que é? Eu, no momento, não estou atendendo, mas já recebi convite para voltar a atender, né, nessa parte da área de saúde. Eu tenho um grupo de mulheres, né, que eu me dedico, que é a Colmeia. Lá a gente fala sobre assuntos do universo feminino, fala sobre saúde, alimentação, autocuidado, feminilidade. E tenho esse grupo também de estudos da Santa Hildegarda, quem se interessar também, né, e quiser estudar. E em breve estarei atendendo, né? Estou finalizando algumas formações, estou finalizando 2 pós-graduações, né? Em neurociências e constelação sistêmica. E também minha formação, né? Em fitoterapia, em Ayurveda. Então, e da medicina de Santa Hildegarda, né? Então, assim, vamos reunir todos esses conhecimentos e começar a atender mais especificamente.
Muito né? bom. Na A gente realização. deixa, então, a gente deixa, de repente, seu contar seu Instagram, para as pessoas começarem a te seguir. Eu vou deixar também, gente, um Instagram lá da loja, da terapêutica, né? Que a gente trabalha também com cosmética natural, óleos essenciais, né? Aromaterapia. Então, para quem quiser começar a se cuidar também de uma forma mais natural, né? Vocês têm a opção da terapêutica. E agora a Elisângela também vai dar um recadinho dela para vocês. Agradeço imensamente, viu? Fiquei muito feliz de você estar aqui. Acho que cada coração que chega até nós é um presente muito, muito inspirado, né? Que chega e a gente fala, nossa, quantas possibilidades que existem no universo, né? Para a gente cada vez estar mais conectado com o nosso saber, né? Que nós já temos ali, achamos que não sabemos, mas já está tudo ali. Então, muito obrigada, viu? Por você estar aqui. E agradeço imensamente, né, a todo mundo, dê um like, né, para o nosso canal aí cada vez mais, né, cada pessoa que também fizer um comentário, isso ajuda, né, o YouTube cada vez mais chegar até outras pessoas, que cada vez que a gente traz uma pessoa que é um assunto muito mais incrível do que o outro, então dê o like, inscreve, vai passando para outras pessoas que possa chegar aí a humanidade, que é tudo isso que a gente precisa. Eu também sou terapeuta holística, a gente sempre deixa no final, né, os nossos contatos, no Instagram, quem quiser seguir a gente. E muito obrigada, né, Raquel, por todo esse conhecimento. Nossa, muito obrigada, Bia, por ter vindo, por ter aceitado o convite, né, foi uma honra. A primeira vez que a gente conversou sobre a Santa foi lá nas termas, uma visita que você fez, eu nunca tinha ouvido falar da Santa, fiquei assim, falei, nossa, que interessante. Então, quando foi para escolher alguém para vir, né, no podcast falar sobre um tema, falei, poxa, tem a Bia com a Santa Delgarda, que é muito interessante. Acho que é aquilo, né? Ela tá voltando agora, mas acho que a maioria das pessoas não conhece. Falei, então é um tema bem legal, que a gente quer mesmo explodir. A gente quer explodir com luz aí as redes sociais, né? Então, gratidão. Eu agradeço também o convite, para mim é uma honra, né? E um privilégio e uma responsabilidade estar aqui falando sobre Santa Hildegarda. Estou à disposição para vocês, se quiserem conversar mais sobre o assunto, que é muito vasto. E também, quem quiser me procurar aí no privado, e a respeito dos grupos também, né? De estudos, estou à disposição. Certinho, então, gente. Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo As Minas De Minas!